Tem uma coisa que acontece só quando tu para. Sim. Alguma coisa que estava ali esperando o silêncio para aparecer. Uma percepção, uma emoção, um pensamento, uma pergunta. A vida moderna te ensinou que parar é perda de tempo, que o valor da vida é medido pela quantidade de coisas que tu faz, que tu produz todos os dias. Também te ensinou que o descanso é recompensa e nunca uma pré-condição. Aí, quando um evento maior quando um evento maior da vida te obriga a parar de verdade, uma outra realidade aparece. E quase sempre ela é assustadora no começo. Porque quando tu para, o que estava adormecido volta. Eu sou a Luz Tucci. Boas-vindas ao episódio 8 da série A Era da Clareza. Eu vou começar hoje te fazendo uma pergunta. Eu quero que tu responda aí por dentro de ti, sem pressa, sem cobrança. Quando foi a última vez que tu ficou em silêncio? Sem celular, sem barulho, sem tarefa, por mais de 10 minutos. No meio aí de um dia comum. Qual foi a última vez que tu fez isso? Se tu não consegue lembrar, tu não tá sozinha. A maior parte das pessoas competentes, inteligentes, vive há anos sem esse tipo de silêncio. E é aqui que está o que quase ninguém nomeia. O que a pausa devolve não é um descanso, ela te devolve a consciência. Quando tu para de verdade, uma coisa que volta, assim, a primeira coisa que volta é o corpo. Tu percebe ali os cansaços que tu não sabia que tu estava carregando, tu sente ali o peso em lugares que tu tinha até esquecido que tu tinha. Tu começa a reconhecer que tem meses que tu tá tratando o teu corpo como um veículo e não como uma habitação. É nessa hora que voltam emoções que tu tinha empurrado para depois, aquela raiva que tu adiou, aquela tristeza que tu não teve tempo de chorar, ou até uma alegria que tu nem te permitiu aí se sentir essa alegria por inteiro. Elas estavam esperando. Quando tu sustenta uma pausa por mais tempo ainda, uma terceira coisa aparece. Voltam perguntas. Perguntas que tu já sabia que existiam, mas que na agitação ali do dia a dia estavam servindo ali para te calar. Isso mesmo. É isso mesmo que eu quero? Essa é a vida que eu construí? Essa é a minha vida? Por que eu estou nesse lugar? Ou o que eu estou fazendo com o meu tempo? Essas perguntas, elas doem. Elas doem porque elas exigem uma resposta, e a resposta exige movimento, e o movimento exige coragem. Por isso que a gente evita parar. Não porque nós somos preguiçosos ou desorganizados, não. É porque, no fundo mesmo, a gente sabe que parar é o começo de uma responsabilidade que a agitação não te permite, que ela só faz tu adiar. Eu vou te contar aqui algo de um período aí da minha vida que eu só consegui nomear com precisão agora. E eu acho que a gente já falou sobre ele aqui em outro momento, tá? No começo de 2025, a minha mãe foi internada. Ela ficou 94 dias, lembra que eu te falei? E eu tive que parar. Não porque eu escolhi, mas porque a vida escolheu. Deus tinha planos diferentes para mim aqui. Nos primeiros dias, eu me senti desconfortável, me senti amarrada ali, né? Era contrária àquela parada. Eu tentei continuar produzindo, tentei manter todos os meus compromissos, tentei ser eficiente no meio daquela situação. E é claro que não deu. O corpo não deixou.
A mente não deixou, a situação não deixou. Foi ali, no chão daquele hospital, num silêncio que não era escolhido, que uma coisa começou a acontecer comigo. Começou a voltar tudo que eu tinha adiado. Voltou um cansaço acumulado de décadas de um trabalho na área corporativa que eu tinha empurrado nos últimos tempos. Voltou a percepção de que eu tinha construído uma vida cheia de compromissos e que eu não sabia mais se eram meus mesmos. Voltou aquela lembrança das conversas que eu tinha com a minha mãe, de que eu tinha adiado para quando eu tivesse mais tempo. Quem aqui, né? Voltou aquela consciência de que os meus filhos estavam crescendo e que eu precisava estar perto deles. E voltou também uma pergunta que eu não sabia que eu tinha dentro de mim, que hoje eu reconheço como o começo de tudo que eu construí depois. Eu vivo o que eu ensino? Tudo isso não voltou porque eu procurei. Sabe por que voltou? Voltou porque eu parei. E naquele silêncio, eu descobri uma coisa que hoje eu ensino que virou o coração dessa série aqui da Era da Clareza. A vida real, com todas as paradas forçadas, é o melhor lugar para tu desenvolver a clareza. Melhor do que qualquer curso, do que qualquer retiro, do que qualquer livro. A vida real oferece o silêncio que a gente resiste em produzir, ela impõe. E no meu caso, minha mãe, ela partiu no dia 1º de maio, e o que ficou daqueles 94 dias, além da dor de não tê-la mais aqui comigo, foi um chão diferente, um caminho diferente, um chão que antes eu não tinha. E tem um negócio na neurociência, tem uma coisa que a neurociência nos ajuda a compreender, que ela estuda desde os anos 2000, que se chama o Default Mode Network. Nada mais é do que a rede de modo de preparo do nosso cérebro. É uma rede neural que só ativa quando tu para. Quando tu não tá ali focada em nenhuma tarefa externa. Quando tu tá aparentemente sem fazer nada. Essa rede, ela é responsável por integrar a memória, a imaginação, o sentido de ti mesmo. É a área da reflexão sobre o futuro e é onde a clareza acontece, literalmente. É onde as ondas, é onde as respostas mais profundas se organizam. Ou seja, a ciência confirma o que a experiência já ensinava. Tu não desenvolve clareza executando, ou tu desenvolve clareza parando. A execução, ela é um movimento, ela é um momento de aplicação de algo, enquanto que a pausa é o momento de tu enxergar, que é bem diferente de ver. Ver é aqui na superfície, enxergar é com profundidade, com consciência. E se tu vive só executando coisas, tu vive só aplicando o que já está programado antes aí na tua vida. Tu nunca chega em algo novo, tu tá sempre, tu nunca revê, tu nunca discerne. Conseguiu entender? Se tu vive executando, tu vive só aplicando o que já estava programado antes. Tu nunca chega em algo novo, tu nunca revê algo, tu não consegue discernir entre uma coisa e outra, quando tu só executa, quando tu não para. Aqui está o que eu aprendi e o que eu quero que tu leve da conversa de hoje. A pausa não é ausência de vida, ela é a presença mais viva que tu pode experienciar. Parar não é atraso, é o único caminho para não te perder de vista. A clareza não é o resultado
de acumular mais informações e executar mais coisas, é o resultado de mais silêncio. A era da clareza começa quando tu para de tentar acumular informação, saber e conhecimento e começa a criar espaço para escutar tudo que tu já sabe. Cada um aqui, cada um de nós, tem dentro de si um sistema de sabedoria que a agitação está acalando. Não é sobre tu buscar do lado de fora, é sobre tu voltar para dentro. É voltar para dentro. Isso exige duas coisas. O primeiro é a permissão para tu parar, sem culpa, sem cronograma, sem otimização. O segundo é um ambiente que tu sustente essa parada. Porque parar sozinha no meio de um mundo que te puxa o tempo inteiro para o contrário, o tempo todo, é quase impossível de manter. Ninguém aprende a parar, fazer pausas em cursos ou mentorias. A gente aprende, sabe como? Junto com outras pessoas que também estão aprendendo essa habilidade. E é sobre isso que eu quero falar contigo agora. Faz algum tempo que eu estou desenhando uma coisa que hoje eu já posso te apresentar aqui com nome e sobrenome. Chama-se Círculo da Clareza. Isso mesmo. É um lugar de encontro para pessoas que já entenderam que sustentar o que importa não se faz sozinho definitivamente. Não é curso, não é mentoria, não é evento, tá? Presta atenção. É um círculo no sentido literal da coisa, tá? E no sentido simbólico também. É um espaço em que as pessoas que caminham na mesma direção sustentam aí umas às outras e voltam para o essencial, num ritmo natural e regular. No Círculo da Clareza, tu vai encontrar 3 coisas que estão cada vez mais raras no mundo de hoje. Silêncio, discernimento e comunidade. Silêncio porque a gente vai fazer essas práticas de forma compartilhada, onde a gente vai junto experienciar o silêncio de forma estruturada. Não é meditação guiada, não é técnica, é uma pausa real, tá? O discernimento, ele é uma prática que nós vamos fazer a partir da escrita e da ancoragem. Sim, ancoragem mútua e de forma contínua. E por fim, comunidade, que vai ser um espaço vivo de troca entre as pessoas ali, para uma lembrança, para que a gente possa sustentar e continuar aquilo que a gente aprende no dia a dia, ok? Então, o Círculo da Clareza, ele é para pessoas que já não querem mais experimentar novos métodos e sim criar, construir um chão, um caminho de forma sustentável. O convite formal para o Círculo da Clareza, ele vai se dar aí em breve, no @luzantucci, lá a partir dos meus stories. E, claro, quem está na minha lista aqui vai receber esse convite antecipado. Essa lista, ela vai te dar esse benefício e, caso tu ainda não esteja nela, embaixo desse vídeo aqui tem um link onde tu pode fazer um quiz que, além de te ajudar a entender a origem das tuas decisões, a qualidade delas, vai te colocar nessa lista. Então, se tu ainda não está lá, faz o quiz, é gratuito, não vai levar nem 3 minutinhos aí, ele vai ainda revelar o teu padrão de decisão. Então, garante aqui, 3 minutinhos, rapidinho, e aí, no próximo episódio, dia 25 de agosto, presta atenção aqui, nós vamos falar sobre uma habilidade pouquíssimo explorada, que separa quem avança de quem passa o tempo todo ocupado e continua ali parado no lugar. E, além disso, é o penúltimo episódio da nossa série da Era da Clareza. Então, tu não vai querer perder, né? Tu vai estar aqui comigo. Se tu ainda não te inscreveu no canal, te inscreve para garantir aí que a gente vai estar junto na próxima semana. E eu te vejo lá, então. Fica com Deus, que Deus abençoe a tua vida e que a gente possa seguir em frente juntos. Até lá!